A repórter Marina Paz esteve na prefeitura agora há pouco e ouviu pessoalmente essa declaração do prefeito Fernando Haddad. Marina, existe um ambiente pelo qual essa revisão da tarifa de R$ 3,20, esses módicos 20 centavos, que podem ter sido pretexto, álibi, para deflagrar tudo isso, existe a propensão de que essa tarifa seja revista? Olha, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estive com o prefeito e existe sim uma intenção de rever o que está acontecendo, né? O que ele quer deixar claro, e ele deixa claro, tanto ontem na coletiva, que eu também participei, que eu também estive, quanto hoje, é que existem consequências para essa revisão, né? Então, esse valor teria que ser tirado de alguma outra forma, de algum outro jeito. Uma compensação. Talvez por isso o prefeito tenha dito que falou com o ministro da Fazenda. Exatamente. E ele diz que conversa todos os dias com o governador Alckmin. Então, assim, existe um contato entre eles, sim, claro, né? Mesmo porque o que a gente viu ontem não foi brincadeira. A manifestação em si, ela é defendida pelo povo. O pessoal que eu conversei ali na frente da prefeitura, que viu todo aquele estrago, defende a manifestação, mas repudia os atos de vandalismo que aconteceram ontem, principalmente ontem. Na frente da prefeitura tem uma estátua. O nosso diretor, o Edmilson Neves, mais conhecido como Jimmy, disse que a estátua se chama Estátua Guanabara, feita em 1917 pelo João Batista Ferri. Ela não escapou. Ela foi pichada? Foi pichada. A prefeitura, com os vidros todos quebrados, é um cenário muito triste, né? Porque é o nosso patrimônio também, né? Lógico, patrimônio público, né? Claro. O brasileiro que tem uma dicotomia, uma dificuldade de entender que o público não é algo que não tem dono, e sim algo que pertence a todos. Exatamente. Né? E aí, o que você viu lá na prefeitura de destruição? O pessoal estava empenhado em tentar aparar as arestas no day after? Tava. Tinha muita gente trabalhando nessa ressaca, né, dessa manifestação, enfim. Muita gente trabalhando para arrumar, os vidros já sendo trocados, muito caco de vidro no chão, então era até perigoso para os jornalistas, os cinegrafistas que estavam ali, de repente um vidro poderia até machucar quem estava andando por ali, porque realmente a quantidade era muito grande. Tá. E as pessoas estavam observando toda Marina, essa movimentação. eu queria que você ficasse aqui, que você me ajudasse na entrevista com o vereador Floriano Pêssaro, a quem a gente já agradece, líder do PSDB na Câmara, ao vereador Alfredinho do PT. Tudo bem, vereadores? Tudo bem, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez o convite. Estamos aqui para debater um problema muito sério. Eu queria começar esse bate-papo, a Marina vai participar dele com vocês, perguntando o seguinte: escuta, essa manifestação é uma manifestação legítima, né? Há legitimidade, mas há minorias, porque quando alguém depreda uma loja para roubar 10 celulares ou para levar uma TV de 47 polegadas nas costas, passou a não ser um problema exclusivamente da manifestação dos 20 centavos, mas um oportunismo ou algo que precisa ser investigado. O que é que a Câmara pode fazer nesse sentido? Não, eu acho que aí não é uma questão da Câmara. Eu acho que nós estamos tendo um momento, digamos, mais revolto no Brasil. É uma revolta da população com a baixa qualidade dos serviços públicos, isso é evidente. Os governos trabalham mal em geral. E a população está revoltada porque paga muito imposto, os governos só aumentam, né? Engordam, ficam pesados, ineficientes. E é uma questão que está sendo colocada no Brasil inteiro. Vocês vejam que nós, há muito tempo estamos falando do quanto se gasta de dinheiro público com a manutenção da máquina pública. Nós devíamos ter um Estado mais enxuto. Mas você veja, a presidente agora acabou de criar o 39º Ministério. O prefeito Haddad, em 6 meses de governo, criou 1.100 cargos de confiança. 1.100, que vão impactar em 180 milhões de reais. Prefeito, tem uma terceira hipótese, além das duas que o senhor falou aí na entrevista. A terceira é cortar custos, cortar gastos da companheirada que o senhor está levando para o governo. São 180 milhões de reais a menos. Quer ver outra coisa? Opção de governo. O prefeito optou, e os vereadores aqui aprovaram, contra o nosso voto, tirar dinheiro dos pobres para dar para os ricos através da inspeção veicular.
A inspeção veicular, agora vem o secretário Tato dizer que não, quem tem carro tem que pagar. Quem tem carro já pagava, inclusive a taxa de inspeção. O que o prefeito fez? Tirou do Tesouro Municipal a taxa de inspeção veicular, vai pagar para quem tem carro, dinheiro a menos que poderia estar no subsídio do transporte coletivo. Então, hoje o que nós estamos vendo, separando o vandalismo das manifestações, primeiro, as manifestações são absolutamente legítimas e não é contra um governo, é contra os governos, quer dizer, é contra a corrupção generalizada, não é? A ineficiência, especialmente dos serviços públicos, na educação, na saúde, não é? No transporte. E, como disse o jovem, o 0,20 centavos foi estopim, porque alguma hora, quem conhece a história, sabe que em alguma hora você tem o que é o estopim, né? Onde starta, onde começa a revolução, a revolta, né? A fagulha. O 0,20 foi a fagulha. Agora, o que eu acho que o prefeito tem que fazer? Primeiro, tem que baixar a tarifa imediatamente, que é para poder voltar atrás naquilo que se fez. Tem que buscar fontes de financiamento. Para isso ele vai ter a ajuda da presidente Dilma. Já estão bolando uma série aí de mecanismos para que a União possa aliviar um pouco a dívida de São Paulo. Baixa já. Baixa agora, que é para acabar com esse tipo de coisa. E vamos abrir as contas. Eu peço ao secretário Gilmar Tato, ao prefeito Haddad e aos meus colegas aqui, vereadores, vamos abrir as contas dessas empresas que é um caixa preta. É uma caixa preta. Nós estamos esperando há 3 anos, não é só do governo Haddad, não é isso, senão daqui a pouco... Mas há 3 anos nós estamos esperando que essas contas dos ônibus sejam abertas. Vereador Alfredinho, o que a gente pode falar sobre todos esses episódios, cenas de vandalismo que se tornaram recorrentes em partes das manifestações? A gente viu ontem, o vereador Ricardo Young esteve aqui no Jornal da Câmara, na primeira edição, foi entrevistado pela Carol Câmara e declarou a ela que é preciso saber por que o Legislativo estava sendo atacado no Rio de Janeiro. É preciso refletir sobre isso. O que é que esses episódios mostram e como é possível interpretá-los à luz desse momento histórico que a gente vive, em que pesem manifestações tão difusas do ponto de vista de objetivos? Olha, a gente tem que reconhecer que o movimento é legítimo, né? Movimento pacífico, reivindicador, que vem cobrando não só a política de transporte com relação à tarifa, mas a qualidade do transporte coletivo na cidade, que na minha opinião é o maior problema até. É um movimento que já tem outras bandeiras surgindo, cobrando a melhoria na saúde e educação. Por outro lado, temos que condenar, que é uma minoria. Eu tive acompanhando um dos atos. A minoria, os punk, os neonazistas aí, que vem conduzindo essa série de vandalismo. Porque quem entra numa loja e pega um celular ou pega roupa, como eu vi alguns saindo com cabides de roupas ontem ali, aí já não é manifestação, aí já é delinquência. Já não faz parte da manifestação democrática. Né? A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Ninguém dava nada, achava que isso não ia levar a nada. Porque esse movimento em 2011, ele tentou puxar um movimento assim, mas não conseguiu. Não teve força naquele período para atrair o tanto de pessoas que agora conseguiu. E o que me preocupa é que é um movimento feito por rede social e que é um movimento que não tem uma liderança, que o período que eu participei e todos os movimentos que eu participei, o movimento sindical tem liderança. O uso do carro de som para se comunicar, a liderança que conduz o movimento, uma orientação seguida pelo sindicato, a central sindical que comanda aquele movimento, Inclusive, nessa época, os punks se filtravam no meio, mas a gente tirava. Quando não tirava pelo convencimento democrático, tirava na pancada. Mas não fazia o que está fazendo aí agora. Mas não é só os punks. Lá estava PCO, estava PSTU. Quem entrava... Então, tinha partidos que são mais radicais mesmo. Que vão para o cacete. A gente já viu isso na Paulista, na terça-feira da semana passada. Mas no nosso tempo era assim. Não interessava se era punk ou quem não era. Tinha orientação do sindicato. O presidente subia no carro de som e dizia a orientação é essa. Quem não obedecesse aquela orientação, a gente tirava de uma forma, mas não fazia o que está fazendo. Isso que me preocupa. O movimento agora, é claro, tudo que está acontecendo no Brasil e essa indignação com a política, todos têm razão. Não dá para alguém ficar calado e contente com o que vem acontecendo no Brasil já há anos, que não é coisa de agora. Que não dá para também pegar e querer achar que a culpa é do Haddad com 6 meses de governo, que ele é culpado de tudo que está acontecendo. Não é, bem, isso é coisa que já vem de longe. De vários outros governos, o problema de transporte na cidade de São Paulo
todos nós sabemos que é um problema sério. Eu fico olhando assim, ó, vocês aqui sabem onde fica a barragem do Vargem Grande, são 60 quilômetros de lá até aqui o centro. Alguém que pega um ônibus lá, pagando R$ 3,20, se viesse sentadinho, sem estar apertado igual lata de sardinha, com certeza ele não estava reclamando. O problema é que paga R$ 3,20, ainda com bilhete único, que ajuda também. Só pela... vem de uma forma transportada como se fosse animal. Mas só pela oportunidade, lá nessa avenida que vem de Vargem Grande para a subprefeitura de Parelheiros, por exemplo, o subprefeito atual, nessa administração, tirou a ciclovia que estava lá. Que era uma forma também das pessoas se locomoverem. Mas não era ciclovia, eu conheço. Aqui não era ciclovia. O que era então? Aquilo não era nada. Por que tirou? Porque tirou porque não era nada. Tá Fizeram lá uma pavimentação de meio metro aqui. Separado com tartarugas. E não era ciclovia. Se é para fazer uma ciclovia, que vai ser feita agora, uma ciclovia para valer. Quer dizer, tira para depois fazer de novo. Não. Aquilo, me desculpe o público que não está nos ouvindo, mas aquilo é uma porcaria. Vamos lá. Marina Paz, você tem uma pergunta aos vereadores Floriano Pêssaro e Alfredinho. Um debate bom aí, um debate interessante, porque Floriano mais uma Pêssaro, vez... líder do PSDB, e Alfredinho, líder do PT. Líder então, do PT. Nós temos realmente as duas principais forças do Brasil discutindo. A polarização. Aliás, a Marina vai fazer uma pergunta a vocês agora. Depois eu queria falar um pouquinho dessa coisa PSDB-PT com o senhor. Muito se fala, naquele cenário de violência que a gente viu ontem, muito se fala da demora da ação da Polícia Militar. Então, queria saber dos senhores, o que os senhores pensam sobre isso? Eu vou falar breve para também a gente poder ter isso como um fator secundário. Primeiro, a polícia age. A polícia age de várias formas. Age da forma excessiva como agiu na última quinta-feira e que todos nós repudiamos, a forma como a polícia agiu na quinta-feira da semana passada, e a polícia age como agiu ontem. Ela identifica quem são as pessoas, ela vai para cima dessas pessoas, ela identifica depois por sistema de monitoramento, pelas reportagens, e vai buscar cada um deles. O governador Geraldo Alckmin disse hoje que vai pegar todos aqueles que praticaram os atos de vandalismo na porta da prefeitura, porque há imagens. Agora, ontem, esperar que depois que tinham ali 10, 15 mil pessoas, quantas pessoas tinham ali ontem na porta da prefeitura? Umas 20 mil, né? Umas 20 mil pessoas, que na hora que começa o tumulto, que a Guarda Civil Metropolitana é acuada e entra dentro da prefeitura, fecha o gradil, esperar que a tropa de choque vá agir ali, naquele momento, ia ser uma carnificina, de novo. Quer dizer, ia ser um negócio trágico. Mas o problema é que não tinha polícia ali, né? Não, tinha polícia. A polícia estava... Aliás, na própria reportagem você vê que tem os manifestantes em paz, caminhando pacificamente, e a polícia caminhando junto com eles. Sim. Não é que não tinha polícia. O que não tinha era a tropa de choque ali, justamente para evitar um conflito maior. Agora, e até porque era pacífico. Quando saiu da Praça da Sé, era pacífico. Agora, quando chegou na prefeitura e houve o ato de violência, a polícia não vai surgir do nada. Quando alguém tem a iniciativa de queimar o caminhão de link da Record, link para o nosso telespectador é um instrumento pelo qual uma emissora de televisão consegue entrar ao vivo, ou seja, de outro local. Manda-se um sinal para o satélite, fecha-se o link e aí... Mas desde quinta-feira já havia uma hostilidade contra a imprensa. Na segunda-feira, que foi a manifestação mais pacífica que a gente teve até agora no Brasil, aqui em São Paulo, havia uma hostilidade contra a imprensa. O Caco Barcelos mostrou isso. O Caco Barcelos mostrou isso ontem no Profissão Repórter. Então, eu não vi, mas é isso. É isso. O Caco Barcelos, inclusive, falou no Profissão Repórter ontem, por volta da meia-noite, o seguinte: olha, a última vez que me impediram de falar foi na ditadura militar. Mas a questão não é essa, a questão é, se descola do movimento a partir do momento que alguém vai lá e incendeia o carro da Record. Aí fica difícil de explicar o movimento. Vereador Alfredinho, o que é que pode ser feito em relação à luz da política de segurança pública nesse sentido? Veja, eu até fui criticado aí, até por alguns companheiros que têm ligação comigo, porque eu fiz, acho que uma fala semana passada aqui na Câmara, condenando as atitudes dos vândalos que fizeram uma série de destruição na cidade. Na terça passada. Na retrasada. Acho que foi isso mesmo. E assim, a forma que está agindo os vândalos, não dá para a polícia não agir se não for com repressão. Não tem jeito. Quando o cidadão parte para quebrar, parte para pôr fogo, pôs fogo no carro da Record. Quando entra nas lojas para saquear, aí acabou todo o limite do diálogo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Assim, eu condeno essa atitude. Assim como elogio a atividade da terça-feira passada, da segunda, aliás, que foi uma atividade, acredito que foi maior, até maior do que ontem. 100 mil.
É por aí mesmo, 100 mil. Deve estar sido por aí. E não teve um problema, do ponto de vista de violência. Mesmo no Palácio do Governo, que foram para lá uma parte do grupo e que tentaram, inclusive, derrubar o gradil lá do Palácio, não teve, assim, violência que veio a chamar a atenção. Teve uma contenção. Uma contenção pelo policiamento, exato. Então, isso eu condeno e acho que toda manifestação... Aliás, eu gostei muito ontem da entrevista da presidente Dilma. Foi muito boa a entrevista dela, quando ela reconhece o movimento, acha legítimo, coloca isso, não foge dos problemas que vem acontecendo no país e condenou aqueles que estão agindo de forma violenta, mas elogiou os que de forma pacífica vêm protestando. Isso é uma coisa que a gente tem que acostumar, gente, que essa coisa de dizer assim, democracia é bom, mas na cara dos outros, na minha não, isso é errado. Nós temos que também saber conviver com a democracia, a hora que a gente está no poder também. Não adianta a gente achar que só quando a gente está fora do poder que tem que jogar pedra, tem que fazer, reivindicar, não. A gente tem que Agora, tem conviver. um ponto, que é o ponto, digamos, do debate nacional, que eu tentei trazer para essa casa na tarde de ontem, e que os meus colegas do PT ficam muito bravos. Quando nós éramos governo, no governo do presidente Fernando Henrique, eles nos acusavam das coisas mais bárbaras possível. E nós entendíamos, escutávamos, compreendíamos que fazia parte do movimento político. Hoje, quando nós falamos de fatos concretos, incomoda muita gente. Quando a Copa veio para o Brasil e o Lula veio com todo aquele ufanismo, a Copa, o que o governo dizia? Tem que lembrar essas coisas. Dizia que a Copa ia ser feita com dinheiro privado. Não é? Ontem nas ruas, o que você ouvia nas ruas segunda e ontem? Prefeito Haddad, baixa a tarifa, manda a conta para a FIFA. O que eles querem dizer com isso? Baixa a tarifa, manda a conta para a FIFA. Que o Brasil está gastando errado o seu dinheiro. Nós tínhamos uma Copa para custar por volta de 20 bilhões de reais, vai custar 60 bilhões de reais, 7 estádios, se não me falha a memória, 7 estádios de futebol, o governo entrando. Sabe o que o prefeito fez essa semana? Eu não sei se a Câmara noticiou isso. Ele acabou de autorizar o pagamento dos 400 milhões de reais para o Itaquerão. Porque isso havia de um acordo passado do prefeito Kassab, mas o Kassab não pagou. Então, a Odebrecht estava arcando com isso. Agora acabou de liberar 400